A gente vai com a apuração e análise da Luísa Martins. Então, Luísa, destacando a importância, desse julgamento de hoje, essa retomada do julgamento sobre as responsabilidades das redes sociais, Big Techs, enfim, traga para a gente o cenário do que isso significa. Boa tarde novamente. Débora, vamos lá. Desde que o julgamento começou na semana passada, mesmo que ainda não tenha sido computado nenhum voto, como o Pedro disse, o ministro Dias Toffoli ainda está lendo o seu voto bastante extenso em relação a esse tema tão complexo. Alguns ministros já deram alguns indicativos de como pensam, O próprio ministro Dias Toffoli criticou a falta de proatividade das redes sociais na remoção de conteúdos indevidos. E quando a gente fala de conteúdo indevido, não é só conteúdo de fake news envolvendo política, trata sobre questões como direitos autorais, conteúdos indevidos de exploração sexual, por exemplo. Mas, claro, sempre tem a questão das notícias falsas, das incitações a atos antidemocráticos, discursos de ódio, que é o que a gente tem acompanhado aqui com mais frequência devido a todo o noticiário político aí dos últimos meses, Eu ia dizer últimos dias, mas a gente pode dizer últimos meses. E o próprio ministro Alexandre de Moraes disse hoje, inclusive, Débora, quando o julgamento começou, que, infelizmente, a autorregulação faliu, autorregulação por parte das próprias plataformas, e que o Supremo precisa, então, dar uma resposta em relação a esse problema, As duas empresas, tanto o Google quanto a Meta, divulgaram notas em que rebatem essas alegações dos ministros, Débora. As empresas, claro, se defendem dessas alegações, de que não combatem satisfatoriamente esse tipo de conteúdo indevido. E as empresas falaram que tem, sim, mecanismos para assegurar esse controle de conteúdo e que não podem ser responsabilizadas automaticamente por publicações feitas por terceiros, por seus usuários. A questão toda na avaliação dos ministros, Débora, é que essas empresas, e isso a gente fala Instagram, Facebook, o próprio o Twitter, o X, o antigo Twitter, eles trabalham com um algoritmo que pode ser monetizado, Então, é possível que uma publicação indevida seja monetizada e impulsionada nessas redes. Então, essa é a principal preocupação dos ministros. Em relação ao julgamento em si, há sim essa tendência de que o Supremo Tribunal Federal estabeleça que é possível instituir regras mais duras para que as empresas possam sim, eventualmente, ser responsabilizadas por esse tipo de conteúdo, porque hoje a avaliação é de que é, de fato, uma terra sem lei e que cada um publica o que quiser e a empresa só é responsabilizada caso não cumpra uma ordem judicial de remoção de conteúdo ou de suspensão de algum perfil que publica esse tipo de mensagem indevida. Então, essa é a tendência hoje, é um julgamento muito complexo, a gente vê o voto do ministro Toffoli bastante longo, vai se estender aí por mais algumas sessões do Supremo para até concluir essa análise e, como eu disse, devido à própria complexidade do caso, esse julgamento é considerado um dos mais importantes do ano, dos últimos anos, na verdade, porque pode, de fato, estabelecer aí balizas mais rígidas para o controle das redes sociais, o que é importante, inclusive, no âmbito eleitoral, para assegurar ali uma livre manifestação de voto do eleitor e um ambiente digital sem tanta notícia falsa e discurso de ódio. Excelente, Luísa Martins. Muito obrigada pelas informações e análises.